Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre 5 dicas para ser um bom ouvinte. Gente, há um tempinho atrás eu postei a resenha deste livro aqui, Como Conquistar as Pessoas, de Alan e Barbara Pease. E lá no capítulo 2 a gente vai ter a abordagem de um tópico muito importante na nossa vida. Como ouvir de forma eficaz. Você acha que você ouve bem? Você é um bom ouvinte? As pessoas te procuram para desabafar? Você acha que você é atencioso com as pessoas? Bom, a gente parte do pressuposto que todas as pessoas querem ser ouvidas. Todo mundo quer receber atenção, certo? Todas as pessoas, a gente, as crianças, os adultos, os idosos, todo mundo quer receber atenção. Sendo assim, que vantagem você leva em ser um bom ouvinte? As vantagens são inúmeras. Além de ser uma pessoa que vai ser bem vista pelos outros, se isso for importante para você, você pode usar isso como um trunfo nas suas atividades profissionais. Como? Por exemplo, se você for um vendedor, se você for um professor, uma pessoa que lida com o público, se você for um bom ouvinte, se você tiver uma comunicação melhor com as pessoas, você só tem a ganhar. Você vai conseguir exercer a sua profissão de maneira muito mais eficaz. Na teoria da comunicação, nós temos 3 elementos. Nós temos o emissor, que é aquele que manda uma mensagem para alguém. Nós temos a mensagem em si. E nós temos o receptor, que é aquela pessoa que recebe a mensagem, a pessoa que ouve. E o que acontece nas relações humanas? Nem sempre o que eu falo para alguém é interpretado da maneira que eu falo. Eu falo A pessoa vai entender Z. E isso acontece muitas vezes. Então, esse livro aqui, cuja resenha eu já fiz, está aqui no box de informações, dá uma olhadinha se você não viu ainda, ele vai falar sobre isso exatamente, como fazer para esse processo de comunicação ser o mais limpo e o mais claro possível, como se comunicar sem ruídos, sabe, como ser entendido, como entender e ser entendido e assim ter uma vida muito mais pacífica. Uma coisa que a gente não percebe é que as pessoas gostam muito de falar sobre si mesmas e sobre os seus interesses. Então, às vezes a gente vai conversar com alguém, a gente conheceu alguém interessante. Nossa, você já chega lá querendo falar que você faz, acontece, que você isso, aquilo, outro, que você estudou, que você não sei o que, sabe? Você quer se vender, vamos dizer assim, vender a sua imagem, você quer mostrar o quanto você é legal. E você não ouve da pessoa, você não pergunta nada, assim, tipo, você gosta disso, gosta daquilo, o que você faz. É muito comum a gente ficar tão nervoso para ser aceito que a gente não dá a chance do outro falar. Então, uma das coisas que esse livrinho falou aqui, neste capítulo especificamente, é que quando você conhecer alguém, deixa a pessoa falar. Não fique falando sobre si, que vai dar a impressão que você está se gabando, que você está querendo se exibir. Então, você vai ser uma pessoa muito mais benquista se você fizer perguntas. Pergunte sempre para as pessoas o que você gosta, o que você faz, o que você acha disso, o que você acha daquilo. E as pessoas vão achar que você é um ser encantador. Porque todo mundo quer ser ouvido, todo mundo quer, não adianta a gente negar. Um sonho de consumo assim seria alguém que ouvisse a gente, sem julgamento, sem crítica, sem cortar o assunto. Então, a primeira coisa para você ser um bom ouvinte é se esforce para não ficar falando sobre você mesmo o tempo todo e para ouvir mais sobre os interesses da outra pessoa. Uma boa dica para um vendedor é assim, se você vai vender alguma coisa para alguém, não chegue já falando, meu produto tem isso, aquilo, outro. Que nem o telemarketing faz, a pessoa te liga e já começa a te oferecer um monte de coisa que às vezes você nem precisa. Então, se você tiver a chance de vender alguma coisa para alguém, faça perguntas para a pessoa. Por exemplo, como você gostaria de ter um carro? Assim, que tipo de carro você imagina para você? Sabe? Tem algum carro que você goste, assim, que você gostaria de ter? Isso tudo para tentar pegar o máximo de pistas que você puder para poder fazer o seu produto se encaixar no sonho daquela pessoa. Não adianta nada você ter um produto excelente em mãos se a pessoa com a qual você está interagindo não quer comprar aquilo, não tem o menor interesse e a menor necessidade do seu produto. Então vale a pena você fazer uma investigação prévia antes de oferecer os seus préstimos ou o seu produto.
Por exemplo, eu sou professora de inglês, certo? Se o sujeito ali não quer falar inglês, não gosta, ou já fala inglês fluente e não tem interesse em fazer aula, para que eu vou ficar falando, olha, eu dou aula de inglês com música, sabe? Eu tenho uma técnica que eu mesma desenvolvi, eu gosto de dar aula ensinando seriados, para que eu vou ficar falando isso para a pessoa? Se a pessoa não tiver interesse no meu produto, para que eu vou oferecer o meu serviço para quem não está interessado? É só para perder tempo, né? E para passar por chato ainda. Se você ficar insistindo, oferecendo uma coisa que a pessoa não quer, você vai passar por chato, sem a menor sombra de dúvida. Bom, vamos às dicas que esse livro aqui apresentou. Essa resenha que eu estou fazendo aqui, esse vídeo que eu estou fazendo, esse bate-papo com vocês, foi inspirado nesse livro aqui, tá? No capítulo 2. Então, ouça ativamente. O que é ouvir ativamente? É participar da conversa. Quando a pessoa chegar para falar com você, dê um feedback, entendeu? A pessoa chega e fala assim, nossa, hoje eu comi um hambúrguer delicioso lá no Burger King. Daí você fala, aham. Você não está continuando a conversa. Se aquela interação é importante para você, você vai virar e vai falar pra pessoa o quê? Sério, fulano, que gostoso, como era o lanche? E a pessoa vai falar, o lanche era tal, o lanche tinha isso, tinha aquilo. Nossa, gostaria de experimentar um dia também, gostaria de ver como é, sabe? Pra fazer a conversa fluir. É claro que você não precisa ser falso. Se você não gosta de hambúrguer, se você, sei lá, é vegetariano, ou se você tem problema de colesterol e não pode comer nada, sei lá, se você não gosta, você vai falar assim, nossa, que delícia, né? Deve ser muito bom esse lanche mesmo. Falando assim, você não critica a pessoa, você não discorda, você não fala a sua opinião, você só fala assim, não, que delícia, né? Deve ser muito bom mesmo. É uma coisa morna, é uma coisa que não te faz se comprometer com nenhum tipo de opinião ou juízo. Essa história de ouvir atentamente, eu tinha ouvido falar nisso na faculdade, em alguns livros que eu já tinha lido, sobre escuta empática. Nas aulas de terapia humanista, né, o professor falou muito sobre a escuta empática. O que é escuta empática? É você ouvir o outro sem fazer críticas e nem julgamento. Porque na maioria das vezes, a pessoa não quer saber a sua opinião. A pessoa ela quer só desabafar, ela quer comentar, ela quer pôr pra fora, ela quer verbalizar alguma coisa que está dentro dela. Então, você não precisa dar opinião de tudo, você não precisa criticar, você não precisa fazer juízo de todas as coisas do mundo, né? Então se a pessoa falar uma coisa pra você, você não precisa criticar ela, mesmo que você não goste, certo? Vamos supor que a pessoa fala assim pra mim, sei lá, uma coisa que eu detesto cigarro, por exemplo. Vai que a pessoa fala assim, nossa, eu comprei um cigarro de cravo delicioso. O que você pode responder pra não ser grosseiro com a pessoa? Você pode virar e falar assim, nossa, eles inventam cigarro de tudo quanto é aroma hoje em dia, né? Tá vendo? Uma resposta fina, você não se comprometeu. Pra que eu vou virar pra pessoa e falar assim, nossa, eu odeio cigarro. Cigarro é uma fedentina sem fim. Pra quê? Pra arrumar inimizade? Não precisa. Em certas situações, você não precisa dar a sua opinião. Imagina o seu chefe falando pra você, nossa, eu comprei uma caixa de charutos cubanos. Você vai virar e falar assim, ai, que fedor que vai ficar a sua sala, detesto charuto. Pra que você vai falar isso? Pra arrumar confusão? Pra ser desagradável? Então, nesses casos, não convém você falar nada. Quando você fala assim, nossa, sei lá, o que você podia falar nessa situação? Você pode virar e falar assim, tem gente que coleciona charutos, né? Os charutos cubanos são bem cotados no mundo todo. Sabe, é um senso comum que você falou ali só pra ser educado. Você não precisa necessariamente se comprometer. Outra característica da escuta empática é você devolver o que a pessoa te falou. Então, por exemplo, a pessoa chega e fala assim, hoje foi um dia péssimo, porque eu fiz um relatório, fiquei a tarde toda fazendo relatório, entreguei pro meu chefe, ele me devolveu e falou que estava uma porcaria. Olha que injustiça, enquanto os outros conversam, eu fico fazendo blá 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 blá. Já sabe como são essas conversas, né? O que você vai falar pra pessoa? Vai falar, o seu chefe mesmo é um sem vergonha, que absurdo, não sei. Se você fizer isso, a pessoa vai ficar com mais ódio. Se você falar assim, mas cada um que cuide da sua vida, deixa os outros conversando, você tem que fazer seu serviço. Se o chefe falou é porque estava ruim mesmo. A pessoa vai ficar deprimida se você falar isso. Então, na escuta empática, você devolve o que a pessoa te falou e a pessoa vai se sentir validada. Como? Nessa história do chefe, você poderia falar assim, eu te entendo. Deve ser muito ruim mesmo ficar a tarde toda fazendo um serviço e o chefe falar que tá uma porcaria, né? Deve dar uma sensação grande de injustiça. O que eu fiz, gente? Eu só resumi o que a pessoa me falou, eu devolvi o que a pessoa me falou, eu não acrescentei nada. Daí a pessoa vai falar, porque aquela empresa é uma porcaria, tem muita gente que não faz nada ali, eu trabalho que nem um cavalo. Daí você vai falar o que pra pessoa? Você vai falar, nas empresas isso acontece isso mesmo, né?
Muita gente não faz nada e os que trabalham acabam sendo injustiçados. Você percebe que você pegou o mesmo material que a pessoa usou e devolveu para ela? Você não criticou, você não julgou, você não pôs mais lenha na fogueira para a pessoa ficar com ódio e ir lá brigar com o chefe. Então isso é um pouquinho da escuta empática. Ah, e outro detalhe, a linguagem corporal fala muito sobre a gente. Se você for fazer uma escuta empática com alguém, cuidado para não fazer caretas, né? Não deixa a sua cara ficar diferente do que você está falando, diferente do conteúdo da sua fala. Então não adianta você falar assim, deve ser muito difícil trabalhar com pessoas que não fazem nada o dia inteiro rindo, ou sei lá, fazendo uma cara que não tem nada a ver. Então tente ser coerente com as expressões corporais e faciais e com o conteúdo da sua fala. A linguagem corporal é um dos assuntos pelos quais eu sou obcecada. Eu adoro linguagem corporal, já estudei bastante sobre isso. Eu amo Lie to Me, aquele seriado, e depois eu vou fazer alguns vídeos falando sobre esse tema, que é um tema que me agrada muito também. 2. Use expressões breves de encorajamento. Então, quais são essas expressões? Quando você fala, entendi, como assim? São expressões para continuar a fala. Então a pessoa fala assim, nossa, ontem tomei uma chuva na hora que eu saí do metrô, eu fiquei ensopada. Daí você vai falar, que chato. O que você poderia falar para continuar a conversa? Como assim? E o que você fez? Nossa, sabe, são expressões, são links que você coloca na fala para encorajar a pessoa a continuar falando. Eu gosto muito do como assim. Quando a pessoa te explicar uma coisa e você não entendeu muito bem, você quer saber mais detalhes, o como assim é fantástico. Você fala, não, mas como assim? Não entendi. Daí a pessoa vai se esforçar para te explicar tudo que ela gostaria de dizer. E desse modo você vai ter mais informações sobre aquilo que a pessoa está querendo te passar. 3. Mantenha contato visual. Quando alguém estiver falando com você, interrompa a sua atividade e olhe para a pessoa. Dê atenção para aquela pessoa. Não tem nada mais chato do que a gente estar falando com alguém e a pessoa no celular, que agora é a nossa moda, é a praga dos nossos tempos, né? Você está falando com a pessoa e a pessoa está lá no celular. Sabe? Então é muito chato isso daí. Ou então a pessoa olhando para o computador ou a pessoa fazendo outra atividade e não olhando para você. Então se alguém vier falar com você, olhe para a pessoa. Fala, pois não, fulano. Faça contato visual, faça expressões faciais, né? Dê atenção, sorria, participe da conversa ativamente mesmo com o seu corpo, não só com o seu ouvido. Gente, esse negócio do celular é uma falta de educação incrível. É muito chato você tá conversando com uma pessoa e a pessoa no celular ali. A gente se sente muito desprestigiado, então não faça isso porque você vai perder qualquer tipo de interação, de link, de rapport que você tiver com as pessoas naquele momento. 4. Incline-se em direção à pessoa com a qual você estiver conversando. Então eu falei em rapport agora um pouquinho. O que é rapport? Rapport é você conseguir fazer uma comunicação tão eficaz com a pessoa que você cria um elo com ela, você cria um link. Então você cria um laço de confiança com aquela pessoa, né? E dessa maneira você consegue se comunicar de maneira muito mais efetiva com ela. Na programação neurolinguística, PNL, a gente estuda muito sobre rapport, né? E existem várias maneiras de você conseguir. Uma delas é o espelhamento corporal. Então, por exemplo, se a pessoa está falando comigo e eu me inclinar um pouquinho, a pessoa vai entender que eu estou dando atenção para a fala dela. E provavelmente ela vai espelhar minha postura corporal, ela vai se inclinar um pouquinho na minha direção também. Esse mecanismo é muito natural nos seres humanos e ele é inconsciente. Isso acontece com os bichinhos também. Se você tem gato ou cachorro, você sabe que se você rosnar para o seu gato ou para o seu cachorro, provavelmente ele vai se assustar e vai rosnar de volta. Né? Quem tem bichinho faz esse tipo de brincadeira e sabe como funciona. O ser humano também é assim. Por isso, se você sorrir para uma pessoa, muito provavelmente ela vai sorrir de volta. Se você fizer uma cara feia, muito provavelmente ela vai fazer uma cara horrível para você também. E a gente vê quando as pessoas estão com um rapport muito forte, elas estão ligadas, elas estão muito conectadas, elas têm posturas corporais semelhantes. A gente vê muito isso em casal de namorado ou pessoas que são muito íntimas. Se você estiver conversando com alguém e você percebeu que a pessoa está espelhando a sua postura corporal, que ela está repetindo os seus gestos de maneira inconsciente, é porque você está conseguindo conquistar essa pessoa. Você está conquistando a atenção e a confiança dela. E existem outras inúmeras formas de criar rapport, que a gente vai abordar em outros vídeos, né? Porque é um assunto muito extenso, não tem como falar sobre isso nesse vídeo aqui que é tão pequeno. 5. Não interrompa, atenha-se ao assunto.
Então, às vezes a pessoa chega pra gente, assim, toda empolgada pra contar: nossa, você não sabe o que aconteceu comigo. Eu fui nessa semana ao cinema e assisti um filme fantástico. Um filme que fala, sei lá, de ETs, de disco voador, isso, aquilo. Alguma coisa que a pessoa gosta, né? Fala disso, aquilo, outro. Daí você vira a pessoa e fala: ah, legal. Ô, sabia que lá no Extra tem uma promoção enorme de Nutella? Vamos lá? Gente, você cortou o assunto totalmente. É como se você falasse pra pessoa assim, indiretamente: olha, o seu assunto não me interessa nem um pouco, eu quero falar do que é importante pra mim. É uma grosseria sem tamanho falar um negócio desse, né? É uma grosseria sem fim que vai te prejudicar muito em qualquer tipo de comunicação, seja no namoro com a família, seja pra vender alguma coisa ou pra se apresentar no trabalho. Então, como você pode fazer? Vamos supor que você não tenha o menor interesse em OVNIs, em filmes de extraterrestre, nada disso. Você vai falar pra pessoa: nossa, fulano, que legal, é um lançamento, né? Que bom que você gostou. E daí você pode introduzir uma quebra de assunto delicadamente. Fala assim: olha, não tem nada a ver com o assunto, mas você sabia que lá no Extra tem uma promoção gigante de Nutella? Vamos lá comigo? Tá vendo? Você conseguiu mudar de assunto de maneira educada e deu um pouquinho de atenção pro assunto da pessoa. É evidente que tem muitas pessoas no mundo sem noção, tem muitas pessoas inconvenientes que vão chegar pra você falando no assunto, você vai tentar sair pela tangente e a pessoa vai continuar falando, né? Então, com essas pessoas que são mais inconvenientes, que não se tocam, você pode ser um pouquinho mais firme, né? De chegar e falar pra pessoa: ô, fulano, então, ai, que legal, que bom, vamos prestar atenção aqui no nosso trabalho, né? Vamos examinar a nossa planilha. Você pode até dar um cortezinho um pouco mais realístico, sabe? Um pouco menos polido. Mas não convém você cortar a pessoa desprezando o que ela fala. Isso acontece muito com crianças. Eu vejo muito adulto fazer isso com criança. A criança chega e fala assim: mãe, olha o que está passando na televisão. Para a criança é super importante aquilo. Para a criança, no mundo dela, na cabecinha dela, aquele assunto é de suma importância. Pai, olha só que legal, olha o pipa passando ali e você: aham, tá. Gente, não faz isso com a criança, né? Dá um pouquinho de atenção, fala: olha que legal, que bonito, né? Ai, que da hora, tal. E depois você muda de assunto, você não precisa ser grosseiro. Gente, esse negócio de habilidades sociais, de como influenciar as pessoas, é um assunto gigantesco. Tem muita coisa para falar sobre isso. Me deram essa semana a sugestão de eu pegar algum livro, desses livros que eu faço resenha, pegar um capítulo que seja mais interessante e fale somente sobre um capítulo de um livro, trazendo conhecimento, né, trazendo as informações que são legais, que são bacanas. E eu achei uma ótima ideia, é uma ideia muito legal mesmo. E tem muita coisa para ser discutida no mundo, né? Desse livrinho aqui mesmo, que é um livrinho tão simples, tão baratinho, tem várias coisas que dá pra gente ficar horas discutindo. E esse assunto das habilidades sociais, de como ouvir, isso que a gente não falou ainda nem de como falar, né? A gente tá falando só de como ouvir. É um assunto muito extenso e é sempre legal a gente buscar mais informação, buscar as novidades e tentar sempre fazer o melhor que a gente pode. Nesse livrinho aqui tem aquelas 17 frases que você nunca deve falar para não se queimar com as pessoas, para não parecer grosseiro ou interesseiro ou desonesto. No próximo vídeo eu vou abordar esse tema também. E se você tiver algum tema aí que você goste, que você acha, sei lá, que você pense que eu consiga falar, né? Se eu puder, se tiver ao meu alcance, vai ser um prazer gravar um vídeo falando sobre isso. Deixa aqui nos comentários a sua sugestão, que se for possível, a gente vai atender com o maior prazer. É isso aí, espero que vocês tenham gostado das dicas. Se você gostou, dê o seu joinha, inscreva-se em nosso canal para não perder os próximos vídeos, compartilhe com os seus amigos e um beijão. Até a próxima. Tchau!